Você já parou para pensar como alguém que recebeu de Deus uma sabedoria incomparável, riquezas que nenhum outro rei da sua época possuía e uma promessa de grandeza eterna, conseguiu perder tudo por causa de um amor proibido? A história de Salomão não é apenas sobre glória, prosperidade e o templo majestoso erguido em Jerusalém. Ela também é sobre queda, idolatria e a trágica consequência de se afastar do Deus que lhe deu tudo. É uma narrativa que nos surpreende, porque ao falar de Salomão, a expectativa é ouvir sobre o ápice da sabedoria. Mas a Bíblia nos mostra um lado sombrio que poucos lembram. O rei mais sábio da terra se deixou enganar pelo próprio coração. No início, tudo parecia perfeito. Salomão era jovem, inexperiente, mas teve a ousadia de pedir a Deus não riquezas, nem glória, nem a morte de seus inimigos, mas sabedoria para governar o povo de Israel. Esse pedido agradou tanto ao Senhor que ele lhe concedeu sabedoria além de qualquer medida e de presente ainda lhe deu riquezas e poder. A fama de Salomão atravessava fronteiras. Reis e rainhas vinham de terras distantes só para ouvir suas palavras. O próprio trono de Israel parecia refletir a majestade divina e Jerusalém brilhou como nunca antes em sua história. Mas é justamente aí que a narrativa começa a nos chocar. Porque enquanto a glória crescia, uma semente de fraqueza também começava a brotar dentro do coração de Salomão. Ele que tinha tudo, começou a querer mais. E não era mais sabedoria, não era mais comunhão com Deus, mas alianças, riquezas, mulheres estrangeiras. Aquele que deveria ser o exemplo máximo de fidelidade, acabou cedendo ao desejo de agradar aos povos vizinhos e aos amores proibidos que trouxe para dentro do palácio. E esse detalhe mexe com a gente porque revela algo profundamente humano. Muitas vezes, não é na falta que caímos, mas no excesso. Não é na escassez que tropeçamos, mas no momento em que achamos que temos tudo sob controle. Foi nesse ponto que Salomão, o rei mais sábio da história, se perdeu. Ele começou a erguer altares a deuses estrangeiros, deixou o coração se dividir entre o Senhor e as paixões da carne, e esqueceu que a sua força não vinha do trono, mas do altar. Essa história é desconfortável porque expõe uma verdade que ninguém gosta de admitir. Não importa quão alto alguém esteja, não. Importa quantos dons ou bênçãos já tenha recebido, todo o coração humano continua vulnerável. O mesmo homem que escreveu provérbios de sabedoria eterna foi o mesmo que caiu por não vigiar o próprio coração. E quando isso acontece, o preço sempre é alto. O reino que parecia inabalável começou a ruir e a promessa de unidade se transformou em divisão. Salomão, o rei que foi amado, respeitado e temido, terminou seus dias como um homem marcado por escolhas que desagradam a Deus. E a lição que sua trajetória nos deixa não é apenas um aviso para reis e governantes, mas para todos nós. Porque a queda de Salomão mostra que a idolatria não começa com grandes estátuas erguidas em templos, mas com pequenos altares erguidos dentro do coração. E é exatamente nesse ponto que a narrativa que vamos mergulhar começa a ganhar força. Porque por trás da glória de Salomão existe uma advertência poderosa sobre amor, idolatria e consequências. E se essa história fala tanto com a nossa vida hoje, é porque ela nos lembra de algo essencial. Nem sempre o perigo está no inimigo que vemos lá fora, mas no desejo que deixamos crescer dentro de nós. E se essa história já começou a falar com você, se de alguma forma o caminho de Salomão reflete lutas que também enfrentamos hoje, entre desejos do coração e fidelidade a Deus, eu quero te pedir algo simples, mas muito importante. Deixe o seu like neste vídeo. Esse gesto, que parece pequeno, ajuda essa mensagem a alcançar milhares de pessoas que também precisam ser lembradas de que até os mais sábios podem cair quando o coração se afasta do Senhor. E mais, eu quero ouvir você.
Comente aqui se já viveu um momento parecido em que percebeu como uma escolha do coração poderia mudar o rumo da sua vida. Se preferir, escreva apenas: "Eu já senti isso". Essa frase cria um espaço de identificação entre todos nós, porque ninguém está isento de lutar contra desejos e tentações que parecem pequenos, mas que podem trazer grandes consequências. E se você chegou até aqui e ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite esse momento para se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui nós mergulhamos juntos nas histórias ocultas da Bíblia, revelando verdades que tocam a alma e trazem lições para a vida real. Cada inscrição fortalece essa missão e faz com que mais pessoas sejam alcançadas por mensagens de fé, reflexão e esperança. Agora que você já está preparado, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa história de Salomão e entender como um amor proibido foi capaz de mudar o rumo de um reino inteiro. Salomão cresceu cercado por uma atmosfera única. Ele não era apenas filho de um rei, mas o herdeiro do trono mais glorioso de Israel, o sucessor de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Desde cedo, seu nome carregava peso, promessa e expectativa. Imagine a pressão de ser o escolhido para dar continuidade a um reinado que havia transformado Israel em potência. Mas ao mesmo tempo em que o sangue real corria em suas veias, corria também a fragilidade humana, o mesmo coração, suscetível a desejos, paixões e escolhas que poderiam se tornar perigosas. É justamente nesse contraste entre promessa e fraqueza que começa a se desenrolar a trajetória de Salomão, um homem lembrado tanto pela sua sabedoria quanto pela queda que custou caro a todo o seu reino. Quando assumiu o trono, Salomão estava diante de um desafio monumental. O reino de Israel, consolidado por seu pai, exigia estabilidade, liderança e visão. E o jovem rei, consciente de suas limitações, fez uma escolha que, a princípio, o colocaria em um patamar inatingível. Pediu sabedoria a Deus. Não pediu riqueza, nem poder, nem vitória sobre inimigos. Pediu discernimento para governar bem o povo. Essa oração agradou tanto ao Senhor que lhe foi concedida não apenas a sabedoria, mas também riquezas e honra como nenhum outro rei havia tido antes. Aos olhos de todos, Salomão parecia imbatível, um homem que caminhava não apenas com a mente brilhante, mas também com o favor do céu. Sua fama se espalhou rapidamente. Líderes de outras nações vinham para ouvir sua sabedoria, e até mesmo a rainha de Sabá ficou impressionada ao ver sua corte, sua riqueza e suas respostas sábias. Ele construiu o Templo de Jerusalém, uma das maiores obras da história bíblica, tornando-se símbolo do ponto mais alto do relacionamento de Israel com Deus. Tudo parecia perfeito, mas é aqui que precisamos olhar com atenção. Muitas vezes, o auge da glória é também o início da vulnerabilidade. A grandeza pode cegar, a fama pode distrair e a abundância pode abrir portas para tentações silenciosas. O que começou como uma história de triunfo começou a carregar pequenas rachaduras quase imperceptíveis. Salomão, apesar de toda a sua sabedoria, começou a se afastar do conselho que vinha diretamente da lei de Deus. O Senhor havia advertido que os reis de Israel não deveriam multiplicar cavalos, nem se casar com muitas mulheres, especialmente mulheres estrangeiras, para que o coração deles não se desviasse. Mas Salomão, no auge de seu poder, acreditou que poderia administrar isso sem consequências. Ele começou a selar alianças políticas com casamentos, trazendo para dentro do seu palácio esposas de diferentes nações, mulheres que carregavam consigo deuses estranhos e práticas que eram contrárias à fé de Israel. No início, talvez parecesse apenas uma estratégia política, algo necessário para manter a paz com os reinos vizinhos. Mas aos poucos, o que era apenas um gesto diplomático se tornou hábito, e o hábito
se transformou em fraqueza. Aquele que havia sido chamado para governar com sabedoria começou a abrir brechas no coração. O palácio, antes símbolo da presença de Deus, começou a se encher de altares para ídolos estrangeiros. E o rei que um dia pediu discernimento para governar o povo, agora estava sendo governado por paixões e influências que o afastavam do Senhor. Essa é a tensão que precisa nos prender. Como pode o homem mais sábio da terra ter caído em algo tão previsível? Essa contradição é justamente o que torna a história de Salomão tão real e tão próxima de nós. Porque não são apenas as grandes batalhas que nos derrubam, mas as pequenas concessões, os detalhes que parecem inofensivos, os momentos em que acreditamos estar no controle. Quantas vezes não é exatamente assim na nossa própria vida? Salomão, no auge de seu reinado, tinha tudo: sabedoria, riqueza, poder, influência. Mas foi justamente quando acreditou que estava seguro que o perigo se tornou maior. O coração, pouco a pouco, se desviava do Deus que lhe dera tudo. E aqui começamos a ver que o caminho da queda não é súbito, mas gradual. Não é um abismo que se abre de uma vez, mas uma descida lenta, feita de escolhas aparentemente pequenas, que nos levam cada vez mais longe daquilo que realmente importa. E talvez esse seja o detalhe que mais nos conecta a essa história: a percepção de que a sabedoria por si só não basta para nos manter firmes se o coração não estiver entregue ao Senhor. O mesmo homem que escreveu provérbios repletos de conselhos sobre fidelidade, disciplina e temor a Deus, foi o mesmo que ignorou essas palavras quando se tratava de sua própria vida. Isso nos mostra que conhecimento sem prática é apenas teoria. E até os mais sábios podem tropeçar quando deixam de aplicar a verdade que conhecem. Esse início da jornada de Salomão é um alerta profundo, porque nos ensina que ninguém está imune à queda, nem mesmo quem já teve experiências poderosas com Deus. O coração humano é frágil. E quando damos espaço para distrações, desejos e paixões que não vêm do Senhor, acabamos permitindo que aquilo que parecia apenas um detalhe se transforme em algo capaz de mudar todo o curso da nossa vida. Agora que entendemos como começou a trajetória de glória e vulnerabilidade de Salomão, seguimos para aprofundar ainda mais o impacto de suas escolhas e como cada uma delas começou a desenhar o caminho para sua ruína. Salomão não era apenas um rei cercado por riquezas e glória. Ele também era um homem que carregava dentro de si um coração humano, vulnerável e sujeito a tentações. O detalhe é que, quanto maior a altura, mais dolorosa pode ser a queda. E foi justamente no auge do seu poder que ele começou a dar os primeiros passos em direção a escolhas que mudariam para sempre sua trajetória e o destino de Israel. No início, parecia inofensivo. Alianças políticas feitas por meio de casamentos com mulheres estrangeiras, um costume comum entre reis da época. A ideia era simples: selar a paz, garantir proteção, ampliar fronteiras e fortalecer relações internacionais. Mas o que parecia apenas estratégia foi se transformando em armadilha, porque cada uma dessas alianças trazia consigo não apenas uma esposa, mas também os deuses que ela adorava, as práticas religiosas que carregava e as influências que começavam a se infiltrar dentro do palácio real. A grande contradição começa aqui. O homem mais sábio da terra, aquele que construiu o Templo de Jerusalém para ser a morada da presença de Deus, agora permitia que altares fossem erguidos para deuses estrangeiros, como Astarote, Moloque e Quemos. Imagine a cena: o mesmo rei que dedicou com lágrimas e sacrifícios o templo ao Senhor, agora via em seus próprios pátios sacerdotes pagãos realizando rituais que iam contra tudo o que Israel havia aprendido desde Moisés. Essa é a tensão que a Bíblia nos apresenta com clareza.
o coração de Salomão começou a se dividir. E um coração dividido sempre se torna frágil, vulnerável, incapaz de permanecer firme diante das pressões da vida. Mas como isso aconteceu com alguém tão sábio? Talvez seja exatamente aqui que mora a lição mais dura dessa história. A sabedoria sem obediência não basta. Salomão conhecia a lei, sabia o que Deus havia ordenado, lembrava das advertências do Senhor de que não deveria se unir a povos estrangeiros, nem permitir que o coração se inclinasse a outros deuses. No entanto, aos poucos, ele foi cedendo. E o pecado nunca chega de uma vez. Ele se infiltra em pequenas concessões, em detalhes que parecem insignificantes, mas que, somados, transformam-se em muralhas de afastamento entre nós e Deus. Esse afastamento é quase imperceptível no começo. Salomão ainda governava com sabedoria, ainda escrevia provérbios, ainda era admirado por reis e rainhas. Mas dentro dele já havia algo se transformando, uma inclinação silenciosa para atender mais aos desejos do coração do que à voz de Deus. Não foi de um dia para o outro que sua vida mudou, mas o processo estava em andamento. E não é assim também conosco. Quantas vezes não mantemos uma aparência de estabilidade, de espiritualidade, de controle, quando na verdade o coração já está dando sinais de fraqueza, já está se deixando levar por paixões, distrações e desejos que nos afastam do caminho certo? É justamente nesse ponto que precisamos entender o perigo das pequenas concessões. Salomão não começou adorando ídolos. Ele começou apenas permitindo que estivessem ali, ao seu redor. Mas aquilo que toleramos com o tempo passa a nos dominar. O que aceitamos como normalidade acaba moldando nosso coração sem que percebamos. E quando nos damos conta, já não temos a mesma intensidade na fé, já não temos a mesma firmeza na obediência, já não temos o mesmo foco em Deus. Esse é o processo lento e perigoso da queda. Não é um tropeço súbito, mas uma série de passos aparentemente pequenos que nos levam para longe do propósito divino. E aqui está o contraste que torna essa história tão forte. Salomão, que tinha tudo para ser lembrado como o maior rei de todos os tempos, estava construindo com as próprias mãos a ruína do seu legado. O homem que pediu sabedoria a Deus agora se tornava prisioneiro de paixões que não conseguia controlar. O coração, que já foi totalmente dedicado ao Senhor, agora se dividia entre o Deus de Israel e os deuses estrangeiros que entraram em sua vida por meio de escolhas erradas. Esse segundo momento da história de Salomão é um alerta direto para cada um de nós. Nunca subestime o poder de um coração dividido. Quando começamos a servir a dois senhores, a buscar satisfação tanto em Deus quanto no mundo, inevitavelmente acabamos nos afastando da presença que dá sentido à nossa vida. E o mais perigoso é que isso não acontece de forma barulhenta, mas silenciosa, quase imperceptível, até que um dia percebemos que já não somos mais os mesmos. Se essa reflexão já está mexendo com você, eu quero que faça um ato simbólico. Aqui nos comentários, escreva a frase "Quero um coração inteiro para Deus". Declare isso como uma oração pública, como um lembrete para si mesmo e para todos que lerem que a verdadeira sabedoria não está apenas em conhecer a vontade de Deus, mas em obedecer a ela todos os dias. Salomão, o homem que pediu sabedoria ao Senhor e recebeu uma porção tão abundante que até reis e rainhas de outras terras vinham para ouvi-lo, começou a experimentar em sua própria vida uma contradição que mexe profundamente conosco. Ele conhecia a verdade, mas já não vivia plenamente de acordo com ela. Imagine a tensão dessa cena. De um lado, o sábio que escreveu provérbios atemporais sobre disciplina, fidelidade e temor a Deus. De outro, o rei que agora construía altares para deuses estrangeiros,
como se pudesse conciliar a santidade do Senhor com práticas que ele mesmo havia proibido. É quase como olhar para um espelho rachado que ainda reflete a imagem, mas já não é inteiro. Esse é o retrato de Salomão. Alguém que ainda parecia estar com Deus, mas cujo coração estava começando a se inclinar em outra direção. Essa duplicidade não surgiu de repente, mas de um processo que começou silencioso. No auge do seu reinado, Salomão não apenas acumulou riquezas, mas também esposas e concubinas vindas de várias nações, muitas delas ligadas a alianças políticas. O número impressiona: 700 esposas e 300 concubinas. Mais do que uma questão de números, cada uma representava uma porta aberta para influências que corroíam pouco a pouco o coração do rei. A Bíblia deixa claro que as mulheres desviaram o coração de Salomão. E aqui está um ponto que precisamos considerar com seriedade. Não é apenas sobre relacionamentos românticos, é sobre tudo aquilo que, ao ocupar espaço demais, dentro de nós, começa a dividir nossa lealdade. O coração de Salomão, antes totalmente entregue ao Deus de Israel, começou a se fragmentar. Aos poucos, ele já não tinha a mesma intensidade em adorar, já não tinha o mesmo zelo em obedecer, já não demonstrava a mesma firmeza em resistir às pressões externas. O mesmo homem que construiu o templo com tanto esplendor, agora permitia que ídolos fossem erguidos bem perto dos altares do Senhor. O contraste é perturbador. Como alguém tão abençoado, tão consciente da presença de Deus, pôde ceder a esse ponto? Mas talvez a resposta seja mais simples do que parece, porque o pecado não entra em nossas vidas com alarde, mas de forma sutil, em concessões pequenas, quase imperceptíveis, até que percebemos que já não somos mais os mesmos. Aqui precisamos nos conectar com essa realidade. Quantas vezes também não vivemos esse processo? Continuamos falando de Deus, continuamos participando de momentos de fé, continuamos carregando uma aparência de espiritualidade, mas no íntimo já estamos cedendo em áreas que antes jamais teríamos permitido. Talvez seja um hábito, uma distração, uma relação ou até mesmo um pensamento recorrente que vai se alojando e nos afastando, pouco a pouco, daquilo que sabemos ser a vontade de Deus. O que aconteceu com Salomão não é apenas uma história antiga, é um alerta vivo de como o coração humano pode ser enganoso e de como a fidelidade precisa ser cultivada todos os dias. Salomão tinha tudo para terminar sua vida em glória, mas no meio de sua jornada já se percebia uma rachadura profunda. O brilho do ouro que enfeitava o templo agora contrastava com o fogo estranho aceso em altares pagãos. O rei que antes se ajoelhava diante da presença do Senhor, agora se prostrava diante de imagens de pedra e madeira. Isso não aconteceu porque ele não conhecia a verdade, mas porque escolheu ignorá-la em alguns momentos. E é aí que mora o perigo. Quando pensamos que podemos servir a dois senhores, quando acreditamos que ainda estamos no controle, quando achamos que dá para conciliar a vontade de Deus com nossos próprios desejos. Esse momento da história de Salomão é talvez o mais humano de todos, porque nos obriga a refletir. Quantas vezes também não nos vemos nesse conflito? Queremos adorar a Deus, mas ainda seguramos altares escondidos em nosso coração. Queremos ser fiéis, mas ainda guardamos hábitos que sabemos que não agradam ao Senhor. Queremos viver plenamente na luz, mas ainda cedemos a pequenas sombras que parecem inofensivas, mas que crescem com o tempo. É esse processo que destrói lentamente a nossa vida espiritual. E foi exatamente esse processo que levou o homem mais sábio de todos os tempos a cometer seus maiores erros. E talvez a parte mais impactante seja perceber que, enquanto tudo isso acontecia, externamente Salomão ainda era respeitado, ainda era visto como sábio, ainda governava com autoridade. Aos olhos do povo, ele parecia intacto, mas diante de Deus, o coração já estava dividido.
Essa diferença entre a imagem pública e a realidade íntima é o que torna essa narrativa tão relevante para nós. Quantas vezes mantemos uma aparência de força, de sabedoria, de espiritualidade, enquanto, no secreto, estamos travando batalhas que poucos conhecem? Salomão é o reflexo daquilo que acontece quando não cuidamos do coração, quando não protegemos nossa intimidade com Deus acima de todas as coisas. Por isso, eu quero que você reflita profundamente sobre esse momento da vida de Salomão. Não se trata apenas de olhar para ele e julgar, mas de olhar para nós mesmos e perguntar: em quais áreas da minha vida eu também tenho permitido concessões? Onde meu coração tem se dividido? Onde eu tenho tentado conciliar a vontade de Deus com desejos que sei que não vêm dele? Essa reflexão é necessária porque a queda nunca começa no palco, mas nos bastidores. Nunca começa em público, mas em segredo. Nunca começa com uma decisão gigante, mas com pequenas escolhas aparentemente inofensivas. Eu quero te convidar a transformar essa reflexão em uma declaração de fé. Escreva nos comentários a frase: não quero altares estranhos no meu coração. Essa frase simples carrega um poder enorme, porque é um lembrete de que o nosso coração precisa ser um lugar exclusivo para a presença de Deus, sem espaço para concessões que roubam nossa fidelidade. Quando pensamos em Salomão, a imagem que vem à mente é a de um rei rodeado de luxo, sabedoria e poder. Mas por trás dessa aparência de glória, havia algo que a Bíblia descreve de forma clara. Seu coração já não era totalmente do Senhor. O homem que um dia ergueu suas mãos no templo recém-construído, clamando pela presença de Deus diante de todo o povo, agora se via envolvido em alianças que exigiam não apenas palavras, mas cultos, sacrifícios e altares para deuses estranhos. E é nesse ponto da história que percebemos a profundidade do perigo que crescia silenciosamente dentro do palácio. O ouro ainda brilhava nas paredes do templo, mas o coração do rei estava sendo apagado pouco a pouco por uma chama estranha, acesa em lugares que não pertenciam ao Deus de Israel. As esposas estrangeiras não apenas dividiam o coração de Salomão, mas exigiam espaço, exigiam reconhecimento, exigiam um lugar para seus deuses em meio ao povo escolhido. Imagine a cena: o rei, que outrora havia experimentado a glória da presença de Deus, enchendo o templo a ponto de os sacerdotes não conseguirem permanecer de pé, agora autorizando que altares fossem construídos para Astarote, deusa dos Sidônios, para Milcom, ídolo dos Amonitas, e para tantos outros deuses que representavam exatamente aquilo que o Senhor havia mandado destruir quando Israel entrou na Terra Prometida. É um contraste doloroso, porque mostra o quanto o coração humano pode se desviar quando escolhe agradar pessoas em vez de permanecer firme na vontade de Deus. E aqui está um detalhe que mexe profundamente conosco: Salomão não abandonou de imediato o culto ao Senhor. Ele ainda frequentava o templo, ainda participava de cerimônias, ainda mantinha a aparência de um rei piedoso. Mas, paralelamente, também se inclinava diante de ídolos estrangeiros. O problema não foi que ele deixou de servir a Deus, foi que tentou servir a dois senhores. Essa duplicidade é talvez uma das maiores armadilhas espirituais, porque nos dá a ilusão de que estamos bem, quando na verdade já estamos divididos. Quantas vezes isso não acontece também conosco? Queremos continuar perto de Deus, mas ao mesmo tempo não abrimos mão de hábitos, relacionamentos ou escolhas que nos afastam dele. O rei mais sábio de todos os tempos estava vivendo o conflito mais perigoso de sua vida, o conflito do coração dividido. Ele tinha consciência, mas não tinha mais firmeza. Tinha conhecimento da verdade, mas já não tinha coragem de obedecer a ela por inteiro. O mesmo homem que escreveu: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Agora deixava que o seu coração fosse tomado por amores e desejos que não vinham do Senhor. Essa contradição
É o retrato de como a sabedoria sem obediência pode se transformar em ruína. E é aqui que a história de Salomão se torna tão atual. Não é apenas sobre ele, é sobre nós. Quantas vezes nos vemos tentando equilibrar altares diferentes dentro do mesmo coração? Um espaço para Deus, outro espaço para desejos pessoais, outro para influências que sabemos não nos fazem bem. O resultado disso é sempre o mesmo: enfraquecimento espiritual, perda de identidade, distanciamento da presença do Senhor. O coração dividido não consegue permanecer firme, porque cedo ou tarde uma voz vai falar mais alto do que a outra. E quando não é a voz de Deus, as consequências são inevitáveis. O que impressiona nessa parte da narrativa é perceber que mesmo em meio a tanto erro, Deus ainda observava cada detalhe. A Bíblia registra: e o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel. Essa frase é dura, mas necessária. Ela nos lembra que o Senhor não se impressiona com ouro, com palácios, com sabedoria humana ou com títulos. O que ele busca é um coração inteiro, indivisível, fiel. Salomão tinha conquistado tudo o que um homem poderia desejar, mas havia perdido aquilo que mais importava: a pureza de seu coração diante de Deus. Essa reflexão precisa nos alcançar profundamente hoje, porque talvez você olhe para a sua própria vida e perceba que também já construiu altares estranhos, não de pedra ou madeira, mas de prioridades, escolhas e afetos que roubaram o espaço que deveria ser apenas do Senhor. Talvez ainda esteja servindo a Deus, ainda esteja orando, lendo a Bíblia, participando de momentos de fé, mas no íntimo sabe que há divisões, que existem áreas não entregues, que há desejos competindo pela sua atenção. A história de Salomão é um alerta vivo de que o coração dividido é o início de toda queda. E por isso eu quero que você participe desse momento de forma ativa e simbólica. Se essa mensagem já tocou em algum ponto do seu coração, escreva aqui nos comentários a frase: quero ter um coração inteiro para Deus. Essa frase é um lembrete poderoso, uma oração em forma de declaração, afirmando que você não quer viver na duplicidade que marcou Salomão, mas deseja entregar totalmente o seu coração ao Senhor. Salomão, o rei mais sábio de todos os tempos, começou a experimentar em sua própria pele as consequências de suas escolhas. O coração dividido, que antes parecia algo apenas interno e invisível, agora começava a produzir efeitos visíveis no seu reinado. A paz que havia marcado os primeiros anos de sua monarquia foi dando lugar a tensões, insatisfações e fissuras no reino. O homem que havia erguido o templo, que dedicou sua vida a construir a casa do Senhor, agora também era responsável por altares pagãos que desafiavam diretamente a santidade de Deus. E é justamente aqui que enxergamos o poder destrutivo da idolatria. Ela não fica restrita ao coração de quem a pratica, mas se espalha como veneno, atingindo famílias, comunidades e até mesmo nações inteiras. O detalhe mais impressionante é que Salomão não se transformou de um dia para o outro. A queda dele foi gradual, silenciosa, quase imperceptível. No começo, parecia apenas uma concessão pequena, uma forma de manter a paz com os povos vizinhos, agradando suas esposas e reforçando alianças políticas. Mas aos poucos, o coração que antes era indivisível diante do Senhor foi sendo contaminado, até que o homem que havia experimentado a glória da presença divina começou a se inclinar diante de deuses estranhos. Isso nos ensina que as maiores quedas não acontecem de repente, mas em pequenas permissões acumuladas ao longo do tempo. Quantas vezes também não é assim na nossa vida? Um hábito tolerado, um valor flexibilizado, uma escolha que parece inofensiva, mas que abre brechas para algo muito maior.
As Escrituras nos dizem que Salomão construiu altares nos montes que ficavam ao redor de Jerusalém, levantando lugares de adoração a ídolos que representavam exatamente o oposto daquilo que Deus havia ordenado ao seu povo. Imagine a ironia. O mesmo rei que havia edificado o maior símbolo da presença de Deus em Israel, agora edificava também símbolos de rebelião contra o Senhor. O templo e os altares pagãos coexistiam lado a lado, como um retrato cruel do coração dividido do rei. E esse contraste não poderia passar despercebido, porque não se trata apenas de erguer pedras e madeira. Trata-se de onde está o coração, de quem ocupa o trono interior da nossa vida. A indignação de Deus diante dessa situação foi inevitável. O Senhor, que havia se revelado a Salomão de forma tão poderosa no início de sua trajetória, agora olhava para ele e via não apenas um rei abençoado, mas um homem infiel. A Bíblia é clara ao dizer que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Esse detalhe é profundo. Não estamos falando de um homem comum, mas de alguém que teve experiências sobrenaturais, diretas com Deus. E ainda assim, mesmo depois de ver, sentir e experimentar a presença do Altíssimo, permitiu que seu coração se afastasse. Isso nos mostra que experiências espirituais marcantes não são suficientes para nos manter firmes, se não houver perseverança e obediência diárias. E aqui está algo que nos confronta profundamente. Quantas vezes pensamos que, porque já tivemos encontros reais com Deus, estamos protegidos de quedas? A vida de Salomão é a prova de que até os mais sábios, até os mais experimentados, até os mais ungidos podem se perder se permitirem que o coração se divida. O perigo não está em nunca ter conhecido a presença de Deus, mas em já ter experimentado essa presença e ainda assim dar espaço para que outras vozes falem mais alto. As consequências da infidelidade de Salomão foram pesadas. Deus declarou que por causa de sua idolatria o reino seria dividido. Essa sentença não caiu imediatamente sobre ele por completo, mas se cumpriria nos dias de seu filho como resultado direto de sua desobediência. O que começou como concessões pessoais dentro do palácio, terminou como uma ferida aberta que marcaria toda a história de Israel. Essa é uma das verdades mais duras da narrativa. Nossos pecados não afetam apenas a nós mesmos, mas também as gerações que vêm depois. As escolhas de Salomão ecoaram por séculos, dividindo um reino que antes era unido sob a presença e a promessa de Deus. Esse momento da história é um alerta vivo para todos nós. Porque assim como aconteceu com Salomão, é possível construir grandes coisas para Deus e, ao mesmo tempo, destruir silenciosamente os fundamentos da fé com pequenas escolhas erradas. É possível manter a aparência de piedade enquanto o coração está dividido. E mais cedo ou mais tarde, esse coração dividido traz consequências. O que parece segredo diante dos homens é sempre visto por Deus. E Ele não se deixa enganar pelas fachadas que construímos. E é justamente por isso que esse episódio é tão importante para a nossa reflexão pessoal. Porque ele nos obriga a perguntar: que altares temos erguido em nossa vida? Talvez não sejam feitos de pedra, mas podem ser prioridades, relacionamentos ou hábitos que roubam o espaço que deveria ser apenas do Senhor. A idolatria, no fundo, não é apenas sobre deuses de madeira ou ouro, é sobre qualquer coisa que toma o lugar de Deus no nosso coração. E para que essa reflexão não fique apenas na mente, eu quero que você faça um ato simbólico de fé aqui nos comentários. Escreva a frase: quero derrubar todos os altares estranhos da minha vida. Essa declaração simples é um passo de entrega, um sinal de que você reconhece que não há espaço para duplicidade quando o assunto é servir ao Senhor. É um lembrete de que só existe um trono no coração.
e que esse trono precisa ser ocupado exclusivamente por Deus. A indignação do Senhor contra Salomão não ficou apenas como uma advertência. A palavra de Deus foi clara. O reino seria dividido e aquilo que um dia havia sido unido com tanto esforço e sacrifício agora se fragmentaria por causa da idolatria. Esse anúncio não era apenas sobre política, mas sobre algo muito mais profundo: a perda da bênção que sustentava Israel. Porque não importa quão forte seja um trono, ou quão imponentes sejam as muralhas de uma cidade, se a presença de Deus não estiver ali, tudo se torna vulnerável. Foi exatamente isso que começou a acontecer na vida de Salomão. O homem que havia sido símbolo de sabedoria e prosperidade, agora experimentava o peso da disciplina divina. É importante notar como a palavra do Senhor foi específica. Ele disse que não arrancaria tudo de uma vez por respeito a Davi, pai de Salomão, mas deixaria uma parte do reino como lembrança da aliança. Esse detalhe é marcante porque mostra a fidelidade de Deus às suas promessas, mesmo quando os homens falham. A herança de Davi ainda pesava sobre a história, garantindo que a linhagem do Messias não fosse apagada, mas a disciplina também seria real e visível. Isso nos lembra que o amor de Deus não anula sua justiça e que a misericórdia não significa ausência de correção. Quantas vezes também experimentamos isso na vida? Mesmo quando erramos, sentimos que o Senhor não nos abandona por completo, mas permite que colhamos as consequências de nossas escolhas para que aprendamos e não voltemos ao mesmo caminho. Nesse período, o reino de Salomão começou a enfrentar adversários inesperados. Deus levantou inimigos contra ele, pessoas e nações que antes estavam sob controle ou submissão, agora se rebelavam. É como se o muro de proteção que cercava Israel tivesse começado a se abrir em várias brechas, deixando claro que o pecado do rei não afetava apenas sua vida pessoal, mas toda a nação. A idolatria de Salomão trouxe instabilidade política, insegurança militar e divisão interna. O que antes era um reino sólido, agora estava prestes a se fragmentar. E aqui está uma das maiores lições da Bíblia. O pecado de um líder pode comprometer todo o povo que ele governa. Não existe queda isolada, sempre existem consequências coletivas. E no meio desse cenário surge a figura de Jeroboão, um servo que trabalhava nas obras de Salomão, mas que, segundo a profecia, seria levantado para governar 10 tribos de Israel. O profeta Aías, em um ato simbólico, rasgou sua capa em 12 pedaços e entregou 10 a Jeroboão, declarando que o reino seria dividido. 10 tribos ficariam sob seu comando e apenas uma tribo permaneceria com a linhagem de Davi, por amor à promessa feita por Deus. Essa cena é dramática porque mostra como a divisão não seria apenas resultado de rebeliões humanas, mas cumprimento da palavra divina. O pecado de Salomão havia aberto caminho para uma cisão irreversível. Podemos imaginar o peso desse anúncio. O rei que havia herdado de seu pai um reino unificado e próspero, agora seria lembrado como aquele em cujos dias a unidade se perdeu. O trono que antes simbolizava glória, sabedoria e bênção, agora estava marcado pela ruptura. Essa transição é dolorosa porque mostra como decisões erradas podem destruir em pouco tempo aquilo que levou anos para ser construído. É impossível não pensar em quantas vezes isso também acontece em nossas vidas. Construímos relacionamentos, projetos ou sonhos com dedicação e esforço, mas escolhas erradas podem colocar tudo a perder rapidamente. Salomão, já envelhecido, não conseguiu reverter esse decreto. Por mais que tivesse começado sua vida com oração, sabedoria e dedicação ao Senhor, seus últimos anos ficaram marcados pela consequência da idolatria. E talvez esse seja um dos aspectos mais dolorosos da sua trajetória. Não basta começar. Bem, é preciso terminar bem. O brilho inicial de Salomão foi ofuscado por um final marcado por divisões, e isso serve como um alerta vivo para todos nós.
A vida cristã não é apenas sobre como iniciamos a caminhada, mas sobre como perseveramos até o fim. Mas ainda assim, mesmo nesse cenário de queda, existe um fio de esperança. O Senhor deixou claro que não destruiria totalmente a casa de Davi, preservando uma tribo como sinal da promessa feita a Jerusalém. Essa promessa, que parecia apenas um detalhe político, na verdade tinha implicações eternas. Era a garantia de que, apesar da queda de Salomão, o plano de Deus seguiria firme. Da linhagem de Davi viria o Salvador, e nenhum pecado humano poderia anular o propósito divino. Esse detalhe nos traz uma verdade poderosa. Nossas falhas podem trazer consequências duras, mas não têm o poder de cancelar os planos de Deus. Ele é fiel mesmo quando nós falhamos. Ele disciplina, corrige, mas nunca abandona. E é justamente isso que a história de Salomão nos ensina. O coração dividido leva à queda, mas a fidelidade de Deus permanece para sempre. E antes de seguirmos para a continuação dessa narrativa, eu quero que você deixe registrado nos comentários uma frase que pode se tornar um lembrete para a sua vida. Quero terminar minha caminhada fiel ao Senhor. Essa declaração não é apenas uma frase simbólica, mas um compromisso de coração, reconhecendo que não basta ter experiências com Deus, é preciso permanecer até o fim. A tensão que crescia dentro do palácio de Salomão já não podia mais ser ignorada. O rei que havia reinado em paz, cercado de riquezas e admiração, agora via a instabilidade crescer como rachaduras invisíveis que se espalham lentamente por uma muralha, até que, de repente, ela cede. A idolatria não apenas havia entrado em sua vida, mas já transbordava para todo o povo de Israel. Aqueles altares erguidos em honra a deuses estrangeiros não eram apenas pedras e madeira. Eram símbolos de um coração dividido, de um governo que já não se apoiava integralmente no Senhor. Imagine a cena. Jerusalém, a cidade escolhida por Deus para abrigar seu templo, agora tinha vizinhos espirituais indesejados, ídolos e sacrifícios que ofendiam a santidade do Deus de Israel. A capital da promessa agora também respirava o ar da corrupção espiritual. E o que chama a atenção é a ironia dessa história. O mesmo Salomão, que construiu o templo com tanta dedicação, que viu a glória do Senhor encher aquele lugar, ao ponto de os sacerdotes não conseguirem permanecer de pé, agora permitia que outros deuses recebessem culto dentro de sua terra. O homem que pediu sabedoria a Deus e recebeu riquezas e honra como nenhum outro rei, agora se mostrava cego diante do engano que ele mesmo havia permitido entrar. Quantas vezes não vemos isso acontecer também em nossas vidas? Começamos com zelo, firmes em nossos princípios, mas aos poucos vamos deixando pequenas concessões se instalarem e quando percebemos, já estamos mais longe do que imaginávamos. O enfraquecimento de Salomão abriu espaço para que a disciplina de Deus se tornasse cada vez mais evidente. Adversários começaram a surgir. Inimigos que antes estavam controlados se levantavam como instrumentos para abalar o reinado. Haddad, o edomita, levantou-se contra Israel, assim como Rezon, que se tornou adversário constante, criando problemas nos territórios conquistados. E dentro da própria nação, Jeroboão despontava como uma liderança que ganhava força. Tudo isso não era coincidência, era consequência. Quando o rei se afastou do Deus que lhe havia dado tudo, a proteção também começou a se retirar. E a promessa da divisão do reino já se tornava realidade aos poucos. Esse ponto da história é de arrepiar porque mostra como a queda de um líder espiritual não é apenas sobre ele, mas sobre todos que estão sob sua influência. O coração de Salomão estava dividido, e isso dividiu também o reino. É impossível não refletir aqui sobre como nossas decisões pessoais, principalmente as de quem lidera, afetam outros. Pais influenciam filhos, líderes influenciam comunidades,
Governantes influenciam nações. O erro de um pode se tornar a dor de muitos, e é isso que vemos na vida de Salomão nesse estágio. O pecado nunca fica preso entre quatro paredes. Ele sempre transborda e toca quem está ao redor. E no meio dessa crise crescente, a palavra profética de Deus ainda ecoava. O reino seria despedaçado. Imagine a angústia de Salomão ao perceber que a unidade construída com tanto esforço desde os dias de Davi agora estava prestes a se dissolver. Talvez em seu íntimo ele ainda recordasse as palavras de advertência do Senhor, mas a sedução dos amores proibidos e a cegueira da idolatria já haviam corroído sua capacidade de voltar atrás com a mesma intensidade do início. A vida de Salomão é um retrato doloroso de como a corrupção do coração acontece em etapas. Primeiro um olhar, depois uma concessão, mais tarde uma prática, até que por fim se torna um estilo de vida. E quando esse ponto é alcançado, as consequências se tornam inevitáveis. Esse é o tipo de história que nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos. Será que também temos altares escondidos que erguemos em nosso coração? Será que temos permitido que pequenos ídolos modernos ocupem o espaço que deveria ser só do Senhor? Porque o mesmo Deus que olhou para Salomão olha também para nós. E sua palavra continua sendo a mesma. Ele não divide sua glória com ninguém. E antes de seguirmos para a continuação dessa narrativa, eu quero te convidar a interagir de uma forma simbólica, mas poderosa. Escreva nos comentários a frase: "Não quero altares estranhos no meu coração". Essa declaração simples é um ato de fé e de decisão, reconhecendo que apenas o Senhor deve ocupar o trono da nossa vida. A partir do momento em que os inimigos começaram a se levantar e as consequências do afastamento espiritual se tornaram cada vez mais visíveis, o coração de Salomão já não era o mesmo daquele jovem que um dia pediu apenas sabedoria a Deus para governar. O homem que havia começado sua trajetória com humildade agora experimentava o peso do orgulho e da rebeldia. É interessante observar como a palavra descreve que o Senhor se irou contra Salomão justamente porque o seu coração havia se desviado. Não foi apenas um ato isolado, mas um processo contínuo de afastamento. O rei que antes erguia cânticos e sacrifícios ao Deus de Israel agora oferecia espaço, tempo e devoção a ídolos estrangeiros. Essa transformação do coração é uma das partes mais assustadoras da narrativa, porque nos lembra que a queda raramente acontece de uma só vez. Ela é construída aos poucos, quando cada concessão abre espaço para a próxima. A idolatria havia se infiltrado tão profundamente na vida de Salomão que o povo já via com naturalidade a presença daqueles altares estranhos em Jerusalém. Imagine o impacto disso. O rei de Israel, herdeiro da promessa feita a Davi, agora não apenas permitia, mas patrocinava cultos a divindades que representavam tudo o que o Senhor condenava. Os deuses dos amonitas, dos sidônios, dos moabitas, cada um com seus rituais profanos, alguns até envolvendo sacrifícios humanos, agora tinham espaço na Terra Santa. O coração dividido do rei havia se transformado em uma porta aberta para que a corrupção espiritual contaminasse toda a nação. E foi nesse cenário que Deus, em sua justiça e fidelidade à aliança feita com Davi, pronunciou o juízo sobre o reinado de Salomão. O Senhor deixou claro que, por causa da idolatria e da infidelidade, o reino seria dividido. Mas em respeito à promessa feita ao pai de Salomão, isso não aconteceria em sua vida, e sim nos dias de seu filho. Esse detalhe é profundamente revelador, porque mostra como as escolhas de um homem podem afetar não apenas sua própria vida, mas também o destino das próximas gerações. O pecado de Salomão não seria esquecido. Ele deixaria uma herança amarga para seus descendentes e para toda a nação de Israel. Pense no peso dessa revelação.
o homem que havia construído o templo, símbolo da presença de Deus entre o pai e o povo, agora ouvia que sua linhagem carregaria a dor da divisão do reino. Essa é uma cena que provoca reflexão em todos nós. Quais marcas nossas escolhas estão deixando para aqueles que virão depois de nós? Quantas vezes ignoramos que nossas decisões, sejam boas ou ruins, ecoam muito além da nossa própria vida, alcançando filhos, netos e até mesmo gerações futuras? A história de Salomão é um lembrete poderoso de que nada acontece em isolamento. Enquanto isso, o coração do rei, já endurecido, parecia incapaz de voltar atrás com a mesma sinceridade que um dia demonstrou em sua juventude. Diferente de Davi, que ao ser confrontado com seu pecado, se quebrantou diante do Senhor, Salomão já não apresentava mais o mesmo espírito de arrependimento. O silêncio das Escrituras sobre uma confissão sincera do rei é ensurdecedor. E esse silêncio fala alto. Mostra como o pecado pode não apenas nos afastar de Deus, mas também roubar de nós a capacidade de nos arrepender verdadeiramente. O rei mais sábio de todos os tempos havia se tornado escravo de seus próprios desejos e de suas alianças perigosas. O ambiente no palácio já não era de estabilidade e paz, mas de intriga, medo e presságios sombrios. Adversários externos continuavam a surgir, desgastando as fronteiras e lembrando a Salomão de que a proteção divina já não era a mesma. Dentro do reino, a insatisfação crescia, e figuras como Jeroboão já eram vistas como alternativas ao governo centralizado em Jerusalém. O que parecia impossível, a unidade do povo de Israel sendo rompida, agora estava prestes a acontecer. A glória que um dia atraiu nações para ouvir a sabedoria de Salomão, agora dava lugar a rumores de divisão e decadência. E tudo isso nasceu de um coração dividido. Essa é a lição central e dolorosa desse trecho. Quando o coração se divide entre Deus e os ídolos, entre obediência e desejo, a ruína se torna inevitável. Não importa quão grandes sejam as conquistas do passado ou quão impressionante seja a posição que alguém ocupa, se o coração se afasta do Senhor, tudo o que foi construído pode se perder. E aqui eu quero te convidar a refletir profundamente. Você tem guardado o seu coração? Tem mantido o trono da sua vida entregue unicamente ao Senhor ou tem permitido que outros altares ocupem esse espaço? Escreva aqui nos comentários a frase: quero um coração inteiro para Deus, como uma forma de declarar publicamente a sua decisão de não repetir o erro de Salomão. A queda de Salomão não foi apenas um episódio individual, foi um ponto de virada que mudou para sempre a trajetória de Israel. O homem que recebeu sabedoria diretamente de Deus e que construiu o templo, símbolo máximo da presença divina, agora colhia as consequências de ter permitido que seu coração fosse seduzido pelo amor proibido e pela idolatria. A palavra é clara ao mostrar que o Senhor levantou adversários contra Salomão como instrumento de disciplina e juízo. Hadad, o Edomita, e Rezon, da Síria, se tornaram inimigos persistentes, trazendo instabilidade para as fronteiras de Israel. É como se o favor que antes cercava o rei tivesse sido retirado, e a proteção divina que lhe dava vitória em cada batalha, agora desse lugar há uma sucessão de ameaças. Isso nos ensina algo profundo. Quando nos afastamos da presença de Deus, perdemos a cobertura que antes nos sustentava, e até os inimigos que estavam em silêncio se levantam. Mas não foi apenas fora das fronteiras que surgiram problemas. Dentro do próprio reino, o Senhor levantou Jeroboão, um homem comum, mas com um chamado específico para se tornar instrumento de divisão. Imagine o impacto dessa cena. Salomão, o rei que uniu as tribos, agora se via diante da profecia de que seu reino seria rasgado e entregue a outro. O profeta Aías, vestido com um manto novo, rasgou-o em 12 pedaços diante de Jeroboão e disse:
Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei 10 tribos. Esse gesto simbólico não era apenas uma mensagem profética, era a confirmação de que o pecado de Salomão tinha consequências reais e irreversíveis. Aqui percebemos a gravidade do que significa viver em desobediência. Salomão não apenas perdeu o brilho de sua sabedoria, mas abriu as portas para que seu próprio reino fosse fragmentado. O que ele herdou como um legado de unidade, construído com tanto esforço por Davi, agora estava prestes a se quebrar por causa de suas escolhas pessoais. Essa é uma das maiores lições que a Bíblia nos dá. Nossos pecados privados têm impacto em público. Aquilo que decidimos em segredo pode se transformar em dores e divisões que atingem não apenas a nós, mas também nossa família, nossos descendentes e até mesmo nossa comunidade. E mesmo diante dessa profecia, Salomão tentou usar sua força para resistir ao que já estava determinado. Ele procurou matar Jeroboão, numa tentativa de silenciar o instrumento que Deus havia levantado. Mas é impossível lutar contra a vontade do Senhor. Jeroboão fugiu para o Egito, onde permaneceu até a morte de Salomão, esperando o tempo em que a profecia se cumpriria. Esse detalhe é simbólico. Não importa quanto poder humano alguém possua, quando Deus decreta uma palavra, ela se cumpre. E aqui fica uma reflexão poderosa. Quantas vezes nós também tentamos resistir ao processo de Deus em nossas vidas, lutando contra o inevitável, tentando manter o controle de algo que já foi entregue ao juízo do Senhor? Ao olhar para os últimos dias do reinado de Salomão, vemos um retrato melancólico. Aquele que começou sua jornada em humildade, pedindo apenas sabedoria para governar com justiça, terminou cercado por inimigos, dividido internamente e com uma sentença sobre sua casa. O que deveria ser o auge de sua glória se transformou em um fim marcado por sombras e divisões. Esse contraste é doloroso, mas profundamente real. A Bíblia não esconde as falhas de seus personagens, e é justamente isso que torna essas histórias tão impactantes. Porque elas não falam apenas de um rei antigo, mas refletem a nossa própria luta diária entre obediência e desobediência, entre fidelidade e idolatria, entre permanecer no caminho de Deus ou se perder em atalhos que parecem atraentes, mas levam à destruição. E talvez aqui esteja o ponto que mais precisamos guardar. O coração humano é sempre o campo de batalha decisivo. Não importa quantos templos construímos, quantos projetos realizamos ou quão grande seja a posição que alcançamos. Se o coração não permanece firme no Senhor, todo o resto pode se perder. A história de Salomão é um lembrete vivo de que o amor proibido, a idolatria e a desobediência não apenas ferem a nossa comunhão com Deus, mas também corroem tudo o que construímos, até o ponto de transformar um reinado glorioso em ruínas. Agora, eu quero que você reflita profundamente sobre essa mensagem. Para marcar de forma simbólica o que aprendemos aqui, escreva nos comentários a frase: "Quero permanecer firme até o fim". Essa declaração é um compromisso de coração, uma forma de dizer que você não deseja repetir os erros de Salomão, mas manter-se fiel ao Senhor até os últimos dias da sua jornada. O que mais impressiona ao olharmos para os últimos momentos da vida de Salomão é perceber como a trajetória de um homem tão cheio de promessas se transformou em uma advertência viva para todos nós. Ele começou seu reinado de joelhos, pedindo sabedoria ao Senhor, reconhecendo sua pequenez diante da responsabilidade gigantesca de governar Israel. Foi nesse coração humilde que Deus derramou não apenas sabedoria, mas riquezas, paz e glória, como nenhum outro rei havia experimentado.
O nome de Salomão ecoava por todas as nações, e reis e rainhas viajavam de longe para ouvir sua sabedoria e contemplar a beleza do templo que ele havia construído em honra ao Senhor. Mas no fim, o mesmo homem que havia recebido tudo perdeu aquilo que era mais precioso: a intimidade com o Deus que lhe dera tudo. O coração dividido de Salomão se tornou o maior inimigo de sua própria história. A Bíblia nos diz que ele amou muitas mulheres estrangeiras, e com elas vieram deuses estranhos, altares profanos e práticas idólatras. O homem que erguera o templo em Jerusalém também construiu lugares de adoração para ídolos como Astarote, Moloque e Quemós. Imagine esse contraste. O rei que dedicou a casa do Senhor com lágrimas e cânticos, agora se prostrando diante de falsos deuses, contaminando não apenas sua vida, mas também todo o povo que o seguia. É doloroso perceber como a sabedoria que o fez famoso não foi suficiente para protegê-lo da sedução do pecado, porque no fim das contas, o que sustenta uma vida de fidelidade não é conhecimento, mas um coração totalmente entregue ao Senhor. E essa é a grande lição que Salomão nos deixa. Ele não caiu de uma vez. Sua queda foi gradual, construída por pequenas concessões, tolerâncias aparentemente inofensivas que, ao longo do tempo, se transformaram em muralhas de idolatria. Quantas vezes isso também não acontece conosco? Não é em um único ato que perdemos nossa essência, mas em escolhas repetidas que enfraquecem nossa fé, em distrações que roubam nosso foco, em amores proibidos que lentamente afastam nosso coração de Deus. Essa reflexão nos coloca frente a frente com a pergunta: até que ponto temos permitido que pequenos desvios criem raízes dentro de nós? O resultado da idolatria de Salomão foi devastador. Deus levantou adversários, o reino perdeu estabilidade e a unidade conquistada com tanto esforço começou a se desfazer. O homem que herdou um trono forte de Davi agora deixava como legado a divisão de Israel. 10 tribos seguiriam Jeroboão e apenas Judá e Benjamim permaneceriam sob a casa de Davi. É impressionante notar como as escolhas pessoais de um líder podem afetar o destino de uma nação inteira. Salomão não apenas comprometeu sua história, mas também deixou marcas profundas que influenciariam gerações. Isso nos mostra que nossas decisões nunca são apenas nossas. Elas sempre ecoam, seja para a bênção ou para a destruição. E mesmo assim, o mais impactante é que no meio de toda essa tragédia espiritual ainda existe um fio de esperança. O próprio Deus disse que por amor a Davi não arrancaria completamente o reino das mãos de Salomão. Essa frase revela algo extraordinário. A fidelidade do Senhor vai além da nossa falha. Ele permanece fiel às suas promessas, mesmo quando nós não permanecemos. Isso não elimina as consequências, mas nos lembra de que o plano de Deus não é destruído pelas fraquezas humanas. Foi dessa linhagem falha, cheia de altos e baixos, que nasceu Jesus, o verdadeiro rei, aquele que veio para restaurar não apenas Israel, mas toda a humanidade. Essa parte da narrativa de Salomão nos convida a refletir sobre a importância de terminar bem. De que adianta começar com força, com sabedoria, com bênçãos, se no final o coração se perde? O que vale mais, a glória momentânea ou a fidelidade eterna? Essa pergunta ecoa para cada um de nós, porque não basta apenas ter um bom início de caminhada espiritual, é preciso perseverar até o fim. O exemplo de Salomão nos mostra que o perigo não está apenas nas grandes batalhas da vida, mas também nos momentos de conforto, quando o coração relaxa e se abre para distrações que parecem pequenas, mas que podem destruir tudo. E talvez você esteja se identificando com isso. Talvez perceba que, assim como Salomão, pequenas concessões têm roubado seu foco, que amores errados ou desejos proibidos têm disputado espaço dentro do seu coração.
Essa é uma oportunidade para refletir, para se reposicionar, para lembrar que Deus não busca a perfeição, mas um coração sincero e entregue a Ele. Salomão se perdeu porque deixou de proteger aquilo que deveria ter sido o centro da sua vida, sua devoção exclusiva ao Senhor. E é por isso que eu quero te convidar a transformar essa reflexão em um ato de fé. Escreva aqui nos comentários a frase: quero terminar fiel ao Senhor. Essa declaração não é apenas simbólica, mas um compromisso de coração. Uma lembrança de que o mais importante não é como começamos, mas como terminamos a nossa jornada com Deus. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou com você de alguma forma. Isso é muito especial, porque significa que a história de Salomão, com toda a sua sabedoria, glória, quedas e consequências, encontrou um eco no seu coração. Por isso, eu quero te fazer um convite sincero. Inscreva-se agora mesmo no canal. Se você sentiu algo enquanto ouvia, se percebeu que essa reflexão tocou em pontos da sua vida, é sinal de que não pode parar aqui. Este espaço é uma jornada contínua pelas histórias ocultas da Bíblia, revelando detalhes que transformam nossa fé e nossa forma de viver. E eu quero que você participe ativamente desta mensagem. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: eu recebo. Sim, escreva isso como um ato de fé, como uma forma de declarar que você recebe de Deus não apenas a advertência dessa história, mas também a esperança de recomeço e fidelidade até o fim. Quero ver essa frase ecoando nos comentários, criando uma corrente de fé e comunhão entre todos que chegaram até este ponto. E não se esqueça, deixe também o seu like. Pode parecer um gesto pequeno, mas cada curtida ajuda este vídeo a alcançar milhares de pessoas que também precisam ouvir essa palavra. O seu clique pode ser a ponte para que alguém, em um momento de fraqueza, encontre forças para se levantar novamente. E antes de sair, não pare aqui. O próximo vídeo já está na tela e nele você vai mergulhar em outra história bíblica cheia de revelações surpreendentes e lições que podem transformar ainda mais a sua caminhada espiritual. Clique agora e continue comigo nessa jornada, porque cada história da Bíblia tem um segredo e cada segredo traz uma lição que pode mudar a sua vida.